Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e atendendo a milhares de pedidos, na verdade são uns 2 ou 3, você está em mais um dia na casinha do dururururu. Minha gente, algumas pessoas não gostaram, né, da minha musiquinha da voz lá, né, desse jeito, então vai ficar assim, né, meu povo? Mas é isso, estou querendo linda e bela para começar mais uma rotina, então vamos lá, minha gente, para mais um dia. A minha vida está se resumindo em acordar às 5 horas da manhã, arrumar as crianças para ir pra escola e levar no ponto de ônibus, que é uma distância monstra. No reino tão distante. Mas tudo bem, vamos lá, né? Já tá quase acabando mesmo as aulas, então a gente vai aguentando. E assim, gente, a gente tá indo muito longe, assim, pra poder Maria Vitória pegar o ônibus, é porque é o seguinte, eu não quero ter que colocar ela em outro ônibus que ela não conhece, entendeu? De outra rota, que vai ser aqui próximo de casa, entendeu? Com outro motorista, que eu não sei quem vai ser o motorista, quem vai ser tal, entendeu? E, tipo assim, por isso que ela tá indo com o mesmo motorista que ela ia da fazenda, e por isso que ela espera lá no ponto onde ele passa, né, na rota que ele passa, e por isso que ficou um pouco longe. Tipo assim, eu tenho o número do telefone do motorista, aí às vezes a gente fica se comunicando, eu falo pra ele as coisas, ele fala pra mim também algumas coisas sobre Maria Vitória, se às vezes dá pra me pegar, se não dá, e ele tá levando ela no ponto ali agora mais próximo pra poder tá pegando ela lá também. E aí, como eu já conheço ele e tudo mais, eu tenho mais segurança de deixar ela aí com esse mesmo motorista, e assim, porque já tá faltando poucos dias pra finalizar as aulas, né, terminar. Então, vamos aguentando aí até terminar e levando ela no ponto de ônibus nessa distância mesmo. Mas é isso, gente. Aí é isso, eu fui levando a criança, né, lá. E aí depois, vamos ver como é que vai ser, porque ano que vem elas vão estudar na parte da tarde. E aí vamos ver como é que vai ser esse negócio, né, do ônibus escolar e tal, um monte de trem e tudo mais. Aí estamos indo. Essa caminhada que eu faço aqui, menina, minha mente só fica pensando em café, sabe, o tempo todinho. É uma coisa incrível. A minha mente aqui só tá pensando no café. Quero chegar logo em casa pra fazer um café, porque eu tô desesperada. Todo dia de manhã cedo eu tenho que tomar meu gole de café, senão não dá certo. Aí deixei a primeira criança, depois já fui levando a outra criança pro outro colégio, né? E tudo mais. E é isso, minha gente. Lá vamos nós. Eu levo ela, gente, porque eu não tenho confiança nenhuma de deixar essas meninas aí sozinhas nessas estradas aqui. Tá entendendo? E tem, tipo assim, algumas pessoas que deixam, né, os filhos ir sozinhos, assim. E eu fico pensando, meu Deus do céu, eles não têm medo? Porque, tipo assim, às vezes pode acontecer qualquer coisa numa distância de 500 metros que a criança anda. Aí, tipo, uma criança de 10, 11 anos, né? E, gente, eu não confio não, entendeu? Aí pego, por isso que eu levo. Eu tô sempre perto, sempre acompanhando. Não deixo de maneira nenhuma andar sozinha, porque tá muito perigoso as coisas, né, meu gente? Então a gente tem que estar cuidando. Nem que eu tenha que quebrar minhas canelas, tá entendendo? Andando quilômetros de distância, mas eu levo e eu vou junto, porque é perigoso demais. Enfim, e é isso. Vamos agora quase chegando em casa, meu povo. Aqui eu já tava pensando, não tô aguentando mais não, quero um gole de café, pelo amor de Deus. Cheguei, sejam muito bem-vindos, vamos entrando, vamos sentando, vamos tomando um gole de café comigo, que eu vou fazer agorinha pra nós. Então é isso, queridos, vamos lá. E aí, menina, tipo assim, o que acontece? Eu tenho que lanchar a parte da manhã logo, né, tomar meu cafezinho, porque eu tô aqui numa missão de tentar organizar as coisas. Eu já arrumei tudo por dentro de casa, agora falta a parte de fora, entendeu? Que eu não consegui arrumar, terminar tudo ainda, né? Estamos aqui com a garrafa, né? Uma garrafa muito moderna, que você passa a mão assim e ela mostra a temperatura. Trouxe da fazenda aqui, menina de Deus, olha só. Uma massa para poder fazer mais mussarela. Que eu trouxe um pedaço de mussarela da fazenda, menina, maravilhosa, que eu mesma fiz, né? Então, tipo assim, trouxe a massa que eu fiz lá esses dias que eu tive lá, menina. Trouxe a massa pra poder fazer. Gente, tem algumas pessoas, tipo assim, também que estão um pouco revoltadas, né? Porque às vezes eu vou pra fazenda, ficar lá e tudo, igual esse final de semana que eu fui pra fazenda, meninos de Deus. Algumas pessoas falaram, não sei o que, piriri, pom. E tipo assim, gente, eu vou porque é bom, né, assim, ir pra fazenda, voltar pra cá e traz alguma coisa, traz um leite, faz uma mussarela, faz um queijo, alguma coisa do tipo, ajuda o antes, já deixa alguma coisa pronta pra ele, deixa um pão, o pão igual eu fiz o pão recheado pra ele, tá entendendo? Então, assim, gente, eu gosto de fazer essas coisas assim. E pra mim é muito gratificante, porque eu sou muito grata por tudo, como vocês já puderam perceber, né? E eu sou grata por ter morado nessa fazenda tanto tempo, tantos anos, né? Sou muito grata porque foi uma coisa que Deus preparou pra nós, né? Apesar das dificuldades, das coisas todas, né? Eu falo do lugar, né, minha gente? Do lugar, não das pessoas e tal, né? Mas só que o lugar é um lugar bom pra se morar e tudo mais. Apesar da casa, né? E tudo que às vezes passava muita dificuldade, essas coisas, água, um monte de trem. Mas, gente, eu sou muito grata por tudo. Uma coisa que eu sou é grata. Tanto pela minha casa, tanto pela casa que eu já morei na fazenda, entendeu? Então, é assim, eu sou muito grata por tudo. Então, eu agradeço muito a Deus, né? Por ter morado tanto tempo lá naquela fazenda e tudo, um lugar abençoado, né? E tal. E às vezes vinham as dificuldades e tudo mais, né, minha gente? Mas só que a gente vencia tudo. E é isso, glória a Deus, né? Então, por isso que eu sou muito grata. Eu gosto de ir lá pra fazenda, assim, pra poder ajudar o Anderson, né? Deixar lanche pronto pra ele e tudo mais. E é isso, menina. Aí aqui agora, mulher, eu fui colocando essa minha planta maravilhosa aqui.
que muitas pessoas pensam que é costela de Adão, mas não é. Até eu pensava, né? Eu meio jega pensando que era costela de Adão, mas na verdade não é. Outro nome aí que eu esqueci, um nome muito complicado, difícil. Já procurei meio de fazer mais mudinhas dela, né? Porque, tipo, vocês viram aquele dia que eu fui na chuva pra poder pegar lá. Molhei tudo, menina de Deus. Mas peguei as mudas e plantei bem no canto da parede aí. Tá meio feio, meio esquisito, mas daqui a pouco ela fica lindona, maravilhosa. Então aqui na parte de fora eu estou simplesmente plantando os meus trem, né? As minhas coisas. Tipo, nesse vaso tem pé de manjericão. Eu trouxe também pé de mamão lá da fazenda, as mudinhas, entendeu, menina? Só que eu demorei a plantar. Esbagacei minha mão nesse momento, como vocês viram, sacudindo aí as mãos. Aí rapidinho já deu a hora de buscar a primeira criança, tá entendendo? Que primeiro eu pego essa daqui, pra depois pegar a outra. Aí eu peguei ela e voltei pra casa, porque o ponto de ônibus pra pegar a Maria Vitória agora mudou, né? Na volta. Então aqui, menina, ia dar tempo de pegar essa primeira criança e voltar pra casa, fazer o almoço, adiantar o almoço, pra depois ir pegar a outra criança lá, entendeu? Então já fui aqui cozinhando as batatinhas, que eu tava com muita vontade de comer uma batatinha aqui com maionese e tal, né? Então já coloquei pra cozinhar, coloquei o sal, coloquei a batatinha aí. Peguei umas coxas de frango aqui, coloquei aqui dentro da forma pra poder tá assando. Aí eu pensei que meu irmão ia almoçar aqui hoje comigo, coloquei 4 coxas, né? Uma pra cada um. Só que aí pegou e o bonito não veio. E aí o que aconteceu? Ficou aí, né? Aí eu peguei, Maria Luísa trocou de roupa, fomos indo para o ponto de ônibus pra poder pegar Maria Vitória, que é um ponto diferente agora, mulher. E aí, tio, mulher? Aí a gente foi indo aqui conversando pelo caminho, né? Maria Luísa fazendo umas perguntas muito esquisitas, muito absurdas, perguntando se eu tenho coragem de rebolar ela no mato. E eu falei, que isso, menina? Cada pergunta, viu? Aí eu sorri muito e tal, mas é isso. As perguntas que essa criança faz é muito absurda, né? Gente, muitas pessoas estão perguntando por que eu não tô postando vídeo todos os dias. Primeiro, porque eu tava sem internet. E segundo, gente, que agora tem internet, mas só que eu tava sentindo muita dor no meu corpo, entendeu? Não tava aguentando nem pisar direito no chão de tanta dor que eu tava sentindo. Eu acho que eu peguei muito peso. Sabe assim, quando fica um bolo assim no seu estômago, assim, aquela dor, quando você pisa no chão, dói, assim, dentro de você? Pois é, eu tava sentindo isso. E aí, meus braços tudo doendo também. Eu me esforcei demais, mulher de Deus, entendeu? Peguei muito peso, fiz muito esforço e tal. Então, eu tava sentindo muito cansada, sentindo muita dor. Mas é a vida. Aí eu tô tentando, né, minha gente? Aí vai melhorar depois que eu terminar de organizar todas as coisas e tudo mais, né? Fiz aqui um almocinho caprichado, saladinha, arroz, maionese e também o frango aqui assado, né? Aí o meu irmão não veio. E eu falei, não veio, né, querido? Tudo bem, né? Não, se você não quer, tem quem queira. Aí fui fazer aqui a minha pausa pra poder almoçar, né? Minha filha fez também um suquinho de limão, porque, sabe, um almoço digno, né? Pelo menos, né, mulher? Eu não tô cozinhando ainda no fogão a lenha. Eu pretendo cozinhar no fogão a lenha mais pra frente. Gente, tava muito gostosa essa comida, viu? Vou falar pra vocês. E eu pretendo cozinhar no fogão a lenha, porém eu tô cozinhando lá dentro porque tá mais fácil, né? E é tipo assim, eu quero terminar de arrumar as coisas tudo pra poder cozinhar lá, só lá fora. Aí, mulher, fui comendo aqui, bem plena, bem bela. Tava maravilhosa essa comida. Claro, foi eu que fiz, né? Se não tiver boa, não foi eu que não fiz, né? E é isso. E aí, menina, tem tanta coisinha pra tá arrumando nessa casa aqui ainda, entendeu? Tipo, a água que tá saindo da caixa d'água pra vir pra cá tá muito fraquinha, não tá tendo pressão, entendeu? Aí tá muito fraquinha a água, então o antes não fez a instalação da máquina de lavar pra mim ainda. Tô sem lavar roupa, tá um monte de roupa ali pra lavar. Acho que eu, como eu falei, eu vou lavar roupa com a mangueira, né? Encher a máquina com a mangueira pra poder lavar, porque senão vai coisar tudo, aí, né? Por enquanto, eu vou fazendo essas coisinhas aqui e tudo mais, menina, mas pra lavar a louça é uma luta, porque só a torneira da pia do banho, da cozinha que tá fraca. E é a pressão da água mesmo, porque eu troquei a torneira e continua do mesmo jeito. Aí depois o antes vai arrumar pra mim, direitinho, né? Aí aqui, menina, tá assim aqui na parte da frente, ó. As plantinhas tudo aí nos vasos, né? E tá cheio de mato. Tá cheio de mato. Coloquei essa outra plantinha desse lado, mudei, entendeu? Eu coloquei do outro, coloquei de pra cá. Tá entendendo? E esse vaso pesa 1 tonelada, né? Com terra assim e tudo, mas eu peguei, mulher, porque eu sou muito teimosa. Aí pronto, coloquei lá e agora eu vou fazer a limpeza aqui desses matinhos que estão por aqui, tá vendo? E também ao redor da casa. Eu vou ver o que eu consigo fazer, né, mulher? Porque eu também não sou, assim, uma pessoa capinadeira, né? Talvez eu seja capinadeira, mas nem tanto, né? E aí eu não sou muito boa com esse negócio. Mas vamos lá. É a vida do cidadão brasileiro trabalhador rural. Aí eu pego e vou fazendo a minha limpeza do meu jeito que dá. E no final, fica bom. Fica até bom, fica legal, menina. Eu vou fazendo essa limpeza aqui, né? Capinando desse jeito. Pra depois eu vir plantando as coisinhas, tudo, né? E limpar em volta da casa também. Aí, então, vai dar certo. E é isso. O Anderson ficou de vir pra cá mais tarde. Então, eu já fui aqui fazendo esse capinamento. Já, tipo assim, na intenção, mulher. Porque, tipo assim... Ah, vou fazer esse capinamento aqui. E quando o cidadão brasileiro chegar, ele vai simplesmente capinar o resto. Que eu vou falar assim, nossa, tô muito cansada, não tô aguentando, muito calo na minha mão. Aí ele pega e vai fazer o restante. Porque às vezes na vida a gente tem que se fazer de vítima, né, pros maridos, pra eles poderem fazer as coisas pra gente. Né, minha gente? E aí, aí agora, mulher, eu fui, né, terminando de capinar. Vocês viram que ficou alguns matos, né? Com certeza os homens capinadores vão falar, nossa, como ela é podre, ela não capina direito. Aí tinha essa enxadinha aqui.
entendeu? Que é um negocinho assim, que não sei se o nome disso é enxadinha mesmo ou se é outro trem. Eu só sei dizer que eu falo que é enxadinha, que tem um trenzinho assim, que é próprio pra mexer com esse negócio de hortamentos, né? De horta. Aí você pega e vai tirando, foi bem mais fácil de tirar os matinhos ali, menina, né? Com ele do que com a enxada grandona. Olha lá o pezinho de trem que eu plantei bem lá no canto, que eu não sei o nome. Aí é muito linda essa planta que parece costela de Adão. Plantei um no canto, outro no outro. Espero que fique linda e maravilhosa, porque eu cuido dos trem, fica tudo bela, tudo plena, maravilhosa, né, minha gente? É isso. Aí eu peguei, capinei tudo, como vocês viram. Cacei uma vassoura ali, achei essa daqui, eu vim varrendo, pra poder deixar assim mais alinhadinho, mais certinho, e ver se eu tinha tirado todo o mato, porque eu não tava achando o rastelo, né? E, tipo, eu vi o rastelo em algum lugar, só que eu não tô lembrando. Acho que foi lá no quartinho que tá embaixo do negócio da caixa d'água. Só que se eu for tirar lá, vai desmoronar todos os trem, né? Então eu resolvi varrer mesmo. Eu decidi que vou plantar a cebolinha aqui mesmo, entendeu? Nessa parte da frente. Eu ia plantar bem lá no fundo, né? A cebolinha todinha lá no fundo e tudo mais, no coentrozinho e tudo. E alface também, essas coisinhas que eu gosto de plantar, né? Pra ter, assim, coisinha natural pra mim. E aqui em casa, né? Pro meu consumo mesmo. Só que eu peguei e resolvi plantar aqui na frente mesmo, né? Não sei. Vamos ver. A cebolinha mesmo vou deixar aqui na frente. E o coentro também. Aí lá no fundo eu planto uma alface, alguma coisa, né? Alguma coisinha assim, menor. Não vou fazer aqueles canteirão grandão. A menina rolando no chão, como vocês estão vendo. Mas é a vida da cidadãzinha brasileira trabalhadora rural. A outra ali também correndo pra lá e pra cá, brincando bem felizes, saltitantes, contentes. E eu cuidando dos negócios aqui, né, menina? Aí vai ser assim. Vou plantar aí na frente mesmo, gente. Não sei, tipo... Não, senhora, não pode. Tem que ser mais escondido e tal. Eu vou plantar aí mesmo. Aí mesmo, entendeu? Depois alguém colocar os olhos de seca, pimenteira aí, eu vou e tiro e coloco lá no fundo. Tá entendendo? Aí, menina, tem aqui, bem aqui no chão, essa mudinha de negócio que eu tava pensando onde é que eu ia pegar ele e plantar. Nesse momento eu sumi, né? E não sei que, porque às vezes eu deixo assim o vagão no vídeo, né? Sem acontecer nada, porque eu acho que eu errei na edição, mas eu não vou tirar não, porque não. E é isso. Aí aqui agora eu dei continuidade. Fui pegar aqui agora, continuando com esse restinho de esterco. Me arrependi amargamente de não ter trazido mais um saco de esterco lá da fazenda, pra poder estar colocando aqui, porque esterco de vaca, de gado é muito bom, né? As bostas aí das vacas é muito ótimo, maravilhoso pra poder estar colocando nas plantas. E eu vi aqui que tava muito pouquinho. Meio saco mais ou menos que tinha sobrado aqui. Eu fui espalhando, não deu pra quase nada, né? Poderia ter trazido pelo menos um meio saco ou um saco de esterco de lá, da roça, da fazenda, minha gente. Mas aí depois eu vou trazer, porque eu estou muito precisando de bosta de vaca aqui nesse momento, né? Aí fui varrendo assim, ó, espalhando mais ou menos aqui o esterco nos dois negócios aí, pra poder estar fazendo o plantamento dos trem. Aí no início, mulher, as coisas ficam tudo murcho, tudo feia, velha, mal acabada, né? Também assim, porque eu demorei plantar, né, aqui, os negócios tudo. Demorei 3 anos pra poder estar fazendo o plantamento. Ali meu irmão passando bem lá no fundo. E aí, quando eu fui plantar os mamão, eles tinham tipo melado. Ficou mal acabado velho. Derreteu os mamão que eu deixei na água, os pés de mamão, as cebolinhas, os trem tudo. Até a cebolinha já tava toda mal acabada velha. Mas eu falei, aqui não, minha filha, você vai ser plantada. Tá entendendo? Mentira, que na verdade se a cebolinha tivesse esbagaçado também, não tivesse pra ali mais nada, eu ia tiçar no mato, rebolar no mato. Mas aí ficou boa a cebolinha ainda e os mamão espatifou, morreu, derreteu, eu joguei pra lá. Depois eu vou arrumar umas mudas de mamão também, vou estar plantando, né? Mas por enquanto não ficou não. Aí eu plantei essa orquídea, né, que o Anderson pegou no meio dos matos lá pra mim. Coloquei ela bem lá no pau, não plantei não, coloquei ela no pau lá, que ela gosta de ficar assim no pau, né? Lá. Aí eu coloquei ela lá, deixei, e ela vai enraizar e vai ficar linda e bela lá. Enfim, gente, aí eu peguei agora, eu fui cavando ali um buraco pra poder plantar a taioba, né? Que é esse inhame, taioba e esse negócio, né? Plantei ali porque as folhas são muito lindas. Eu gosto muito, acho muito bonito, né? As folhas do inhame. Aí aqui nesse momento eu fui separando a cebolinha. Tinha aqui também uns pezinhos de hortelã, que eu trouxe da fazenda, minha gente. Ficou lá, gente, a minha bacia com hortelã. Maravilhosa. Cheia de hortelãzinho, né? Um chazinho bom, maravilhoso. Só que eu trouxe algumas mudinhas aqui e fui plantando rapidamente. Isso daqui vai estar lindo e belo, vai estar muito bonito. E eu vou ter chazinho aqui pra poder estar colhendo. Já tenho ali no fundo também que eu amo o chá de erva cidreira e também aquele capim que a gente fala capim de cheiro. Eu gosto muito, já tenho ali no fundo. Então eu amo misturar todas essas coisas assim de chazinho, que é o hortelã, esse capim de cheiro, que algumas pessoas falam outro nome aí, né? E também tem a erva cidreira, que eu amo demais da conta, o chazinho é muito gostoso. E é isso, então eu gosto desses trenzinhos, gente, pra poder estar fazendo chá. Enfim, agora eu fui arrumando aqui essa parte da área também, menina. Mulher, eu demorei décadas pra poder estar fazendo essas coisas aqui. Porque, como vocês sabem, dona de casa não para. E aí, pra poder organizar uma mudança todinha, completa, menina, é muito difícil. Tentei negociar essa escada aqui, ela não funcionou. Temos aqui uma cachorrinha, que ela tá ficando bem aqui em casa o tempo todinho, minha gente. E eu fico com dó. Sabe por quê? Porque era 2 cachorrinhas.
essa daí e outra. E tem esse cachorro branco aí também. Esses cachorros, gente, eles ficam na casa dos vizinhos. Tipo, esse branco, ele tem dono, né? Que ele tem a dona, só que ele fica vindo aqui. E aí, tem essa outra cachorrinha, ela fica vindo aqui também. E ela tava lá embaixo, naquela casa lá de baixo. Vocês estão vendo naquela casa? Pois é, tava lá. Aí o homem lá tava cuidando dela, tava dando comida quando eu não tava aqui, né? Eu acho que elas foram abandonadas aqui. Não, acho não, foram abandonadas, né? Jogaram elas bem aí. As duas cachorrinhas. Aí o que aconteceu? O rapaz lá de baixo via elas e estava dando comida. E eu tava morando na fazenda ainda. Ela tava bem gordinha, porque ele tava dando comida. Aí depois, minha filha, elas vieram mais pra cá pra cima, assim, e ficaram ali na outra casa da outra vizinha. E aí, menina, elas estavam tudo magrinhas, as cachorras, né? E aí, uma morreu, né? Quando eu vinha pra cá, eu dava comida, né? Dava comida e tudo, dava alguma coisa e tal. Aí uma morreu, uma cachorrinha, e ficou essa daí. Aí a vizinha pegou pra ela, né? Ali. Pegou pra ela, mas a cachorra tá muito magrinha mesmo. Aí o que acontece? A vizinha não tá aí. E aí eu tô dando comida pra ela, né? Tô dando comida. Aí ela não tava comendo, ela não tava nem querendo comer. Tava, tipo, já querendo ficar doentinha, assim, sabe? Querendo já não comer. Então aí, gente, eu fui dando comida pra ela aqui, fui dando comida, e agora ela já tá comendo de novo. Aí quando a vizinha chegar aí, ela vai pra lá de novo, né? A cachorrinha e tudo mais. E algumas pessoas perguntaram pelo xerife também, né? Pelo galego, pelo outro cachorro, o Radar. Eles estão lá na fazenda com o Anderson, mas às vezes eles ficam saindo, né? Como eu falei pra vocês, eles vão ficando atrás de cachorro, ficando no cio, cadela no cio. E aí eles saem direto, minha gente, sai direto. Eu tenho até medo, né? Mas por enquanto eles estão lá, pra depois a gente trazer pra cá, depois de cercar tudo de tela, né? Enfim, minha gente, esses cachorros tudo que vocês vêem aparecendo por aqui é porque eu dou comida, né? Às vezes eles vêm, aí eu fui e coloco comida aí, eles comem, né? E tudo mais. E é isso, aí eu fico com dó, gente, fico com muita dó, sabe? Aí eu pego e vou alimentando eles. Enfim, nesse momento chegou visita aqui, né? Aí eu tava aqui terminando de varrer as coisas aqui, a área. Aí fui dar atenção, né, pro pessoal que chegou aqui em casa. Aí eu fui conversar com eles, né, e tal. E é isso, minha gente. Mas aí eu fui varrendo, né? Já tava quase finalizando a parte aqui das áreas, né? Ainda tinha outra área do lado de lá, né? Que tem uma cerâmica do lado de lá e eu vou tirar, né? Mas aí eu fui conversar com o pessoal que chegou aqui em casa. Gente, então aqui é outro dia, tá? Vou terminar a arrumação agora da parte de fora da área. Eu ocupei meu tempo hoje pela manhã organizando o quartinho ali onde tá guardado as coisas, que é debaixo da caixa d'água, né? Nós fizemos um quartinho pequenininho lá pra poder estar guardando as coisas. Aí o que tinha de caixa, das coisas tudo, ferramenta, um bocado de coisa, eu guardei tudo lá dentro desse quartinho, né? Deixei tudo organizadinho lá dentro. Aí assim, ocupei a minha manhã fazendo isso porque a parte da manhã de hoje choveu muito, muito, muito mesmo, bem grosso mesmo, tava chovendo demais da conta. Então, assim, depois que tava a chuvinha bem fininha, eu peguei, fui lá e organizei, né, direitinho. Tirei tudo pra fora, depois eu tirei, coloquei tudo pra dentro de novo, só que agora tudo organizado. O quartinho lá é bem pequenininho, gente, é muito pequeno. Mas aí eu organizei, assim, tudo de um jeito que deu pra poder ficar as coisas, assim, que fica fácil de pegar, entendeu? As coisas mais importantes, assim, eu coloquei mais na frente, outras caixas, assim, que dá pra tirar facilmente e poder pegar também. E aí, coloquei tudo lá, gente, e organizei. Então, agora eu vou finalizar aqui a limpeza na parte de fora, nas áreas, porque assim, ontem eu plantei ali também a cebolinha, né, as outras coisas, as plantas que eu trouxe lá da fazenda, eu plantei ali, e aí ficou bom, né, então organizei mais ou menos aqui a parte da frente, né, da área aqui, tirei o mato, o capim, plantei também os meus pés de amora lá no fundo, né, e outras plantas também, que eu trouxe da fazenda. Ficou algumas plantas lá ainda que eu não trouxe, gente, então eu vou trazer depois pra poder estar plantando aqui, né? Mas já plantei as que eu trouxe, eu já plantei tudo. Então agora eu vou finalizar a limpeza aqui na parte de fora e aí depois eu vou passar aqui pra dentro de casa pra poder organizar direitinho, né? O restante aqui da casa. Eu quero agora enfeitar também a casa pro Natal, né, gente? Então eu vou deixar tudo organizadinho pra poder enfeitar a casa pro Natal, pra deixar tudo bonitinho, né? E aí depois, minha gente, é que eu vou estar fazendo o tour pela casa, né? Depois que eu organizar aqui também a parte dos armários da cozinha, né? Que ainda falta organizar direitinho, colocar tudo no lugar, porque o outro armário já chegou, a outra parte, né? Só falta organizar debaixo da cuba, né? Da pia ali. E aí, quando eu tiver tudo organizadinho aqui, bonitinho, eu venho fazer um tour pela casa pra mostrar pra vocês com mais detalhe, tá bom? Mas é isso, então vamos lá, minha gente, pra continuar, né, essa organização aqui na parte de fora. Bom, minha gente, então eu vou dar continuidade aqui, né, na organização das coisas. Hoje eu tava pretendendo aqui limpar
em volta da casa todinha, né, com a enxada e tudo mais. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, não dou conta, não. Não consigo, gente. Só um tempo aí que eu fui capinar e tudo, essas coisas, tudo que eu tava fazendo, fez um monte de calo na minha mão. Só que aí, né, é questão de costume. Logo endurece, né, a mão assim, o calo vai endurecendo e tudo mais. Só que dói demais as mãos, dói as pernas, dói os braços, né, minha gente? Então, assim, quem não tem costume de capinar o tempo todo, aí pega e fica sentindo dor e faz calo na mão e tudo mais. Só que eu tava pretendendo capinar esses matinhos que tem em volta aqui da casa todinha. Fui pegando essas cadeiras, colocando aqui, ó, nesse lado. Aí depois, minha gente, eu desisti de deixar as cadeiras aí. Eu falei, vou levar pra outro lugar. Deixar no outro canto. Mas aí eu fui varrendo, né? Já tinha organizado aqui essas lenhas que o Anderson trouxe pra mim. Aí eu coloquei tudo ali dentro do fogãozinho, naquela abertura que tem ali. Fui tirando as grelhas que tinha ali no negócio da churrasqueira. Tirei um lixinho também que tava lá dentro, porque o Anderson tem mania de queimar esses trem, joga lá dentro e queima. Aí eu tirei e coloquei no outro lugar. Fui tirando as cadeiras dali, colocando no outro canto também. E organizei tudo bonitinho aqui embaixo do fogão, né, minha gente? Pra não juntar bicho, cobra, esses trem tudo assim. Varri direitinho, coloquei os pauzinhos de lenha lá. Depois o Anderson vai trazer mais. Aí eu vou ajeitando, cortando, porque tem que ser os pauzinhos pequenininhos, né, minha gente? Pra poder ajeitar. E aí eu coloquei tudo lá. Agora, nessa parte aqui dessa área, menina, eu fui dobrando esse papel que tinha aí. Tinha um monte de cerâmica aqui, pedaço de cerâmica, né? Que tava tudo junto no canto da parede. E também, meu irmão, ontem ele arrumou esse negócio dos tijolos ali, como vocês estão vendo, que tá uma parte sem rebocar. Pois é, porque meu irmão, ele colocou mais tijolos ali por cima pra poder estar passando o cano, que vai ter, onde vai a água pro tanque ali, né? Onde vai coisar. E também a máquina, que vai colocar a torneira da máquina. Aí meu irmão colocou esses tijolos aí, pra depois o Anderson colocar o cano, né, encanação, vai ajeitar direitinho para a pressão da água ficar mais forte. E aí tem que ajeitar direito, tem que rebocar, colocar os canos e tudo mais, então por isso que tá desse jeito essa parede. Aí eu fui ajeitando, tirei todas as cerâmicas que estavam aqui, ó, tá vendo? E coloquei no cantinho ali da parede, ajeitei. Agora eu fui tirando os bolos de massa que tinha caído aqui no chão, entendeu? E, gente, essa parte aqui onde tava molhando demais, que não tinha telhado antes, aí pega e fica esse tipo um lodo aí, entendeu? Verde e tudo. Mas depois que colocar a cerâmica, né, gente, fica tudo bem. Por enquanto tá aqui no contrapiso e vai ficar assim, né? Depois é que a gente vai ajeitar pra poder colocar a cerâmica aqui na área. Aqui também molha nesse canto aí, que é onde a água vem, né, e bate. Aí pega e molha em alguns lugares. O Anderson chegou aqui nesse momento, aí eu falei, pronto, é agora. Vou colocar esse cidadão brasileiro pra trabalhar daqui a pouquinho. E aí, tchum. Aí ele foi ajeitando algumas coisas, né? Já foi colocando a outra caixa d'água de 1.000 litros lá em cima. E os canos já tinham chegado também, pra ele poder fazer o serviço aqui. Só que ele já chegou, minha filha, já de tarde, né? Porque lá na fazenda ele teve que mexer com uns trem lá e tudo, isso ocupou muito tempo dele. E aí ele só pôde vir aqui na parte da tarde. Aí então eu fui cuidando aqui das coisas enquanto ele ia ajeitando lá o negócio da caixa d'água, dos trem tudo lá. Fui tirando aqui os tijolos, os trem, as pedras, os trem tudo que tinha aqui nessa parte. Fui tirando esse entulho de lixo que tinha aí, que tinha tijolo, tinha caco de telha, tinha trem, um monte de trenheiro aqui, menina. Aí eu fui tirando tudo, né? Desse jeito, tá vendo? Aí é isso, gente. Aqui tem resto de tudo quanto é trem, né? Tem entulho aí de trem de obra, um monte de trenheira. Aí, menina, eu fui tirando e levando todos os tijolos que prestava lá pro outro canto, né? Lá atrás da casa, porque esses tijolos servem. Então, não vou tirar no mato, não, mesmo. Não vou rebolar no mato. Então, eu peguei, né? Os tijolos e coloquei pra lá. Aí, agora, menina, eu vim aqui pra parte do capinamento. E pra mim, pra falar a verdade pra vocês, é a parte mais difícil que tem, entendeu? É capinar e rastelar. O trem complicado nesse mundo, vou falar pra vocês, viu? Aí eu fui pegando a entuieira daí pra ficar mais fácil, né? Os lixos, tô jogando bem dentro de um buraco ali que tem ali, que era um buraco que ia ser feito uma fossa antigamente. Porém, esse buraco não deu certo, porque aqui, gente, tem muita pedra, como vocês sabem, né? Tem muito lajedo, muita pedra, os trem aí. E quando você começa a cavar um buraco, aí as pedras não deixam, né? Tem que quebrar as pedras e tudo mais, então não deu certo de coisar a fossa naquele buraco, ficou lá o buracão lá. Aí eu tô pegando todos os lixos, os trem, tudo, os entulhos, jogando tudo lá dentro pra ir tampando ele, né? E eu tava aqui, menina, já plantando os trenzinhos aqui, né? Capinando aqui do meu jeito. Aí tinha uns trem, umas mudas de remédio, que eu gosto também bastante, né? Remédiozinho, aí eu vou plantando. E aqui eu fui tirando todos os matinhos desse lado aqui, tá vendo? Não vou capinar tudo, obviamente, né, menina? Porque o terreno aqui é bem grande, não tem como capinar tudo, não. Misericórdia, Senhor, né? Aí eu já tava falando nesse momento, mas o cidadão brasileiro não vai me ajudar, não, é? Cidadão brasileiro não vai ficar com dó de mim nesse momento, não, porque, né? Eu sou uma senhora, uma jovem senhora, e esse homem não tá vendo que eu tô capinando, o capinamento aqui tá fazendo calo na minha mão? Que é isso? Aí eu fui capinando a minha filha desse jeito, tá vendo? Mas toda hora eu parava e eu olhava e falava, ai, cadê o cidadão brasileiro? Gente, eu torrei todinha no sol, falava pra vocês, viu? Porque, tipo, esses dias tudo que eu fui fazendo essas coisas, serviço aqui do lado de fora aqui,
eu torrei todinha no sol. Por mais que não esteja assim o sol bem fortão, mulher de Deus, mas a pele da pessoa, né, fica coisada. Aí nesse momento o cidadão brasileiro veio aqui já capinando enquanto eu fui rastelando, né? Aí eu falei, finalmente, né, fi? Que é isso, né? Já tá me aguentando. Aí ele foi capinando os matinhos aí, logo foi escurecendo, menino, o tempo passa voando, entendeu? Rapidinho vai passando o tempo. Aí eu fui, ó, rastelando, tá vendo? Pegando os matos, jogando pra ali. E o restante dos negócios do terreno, os matos, vai ser roçado, entendeu? Vai roçar. E aí, coisa pra deixar o mato baixinho. Mas aqui nessa parte eu vou capinar, né? Porque em volta da casa eu quero que fique tudo limpinho. Aí peguei o carrinho, fui pegando a entuieira de trem ali, os lixos, tudo, os matos, né? Que eu não tava aguentando pegar, arrastar com o rastelo pra lá. E aí fui jogando tudo dentro do carrinho de mão. E jogando lá dentro do buraco lá, menina. Aí pronto, minha filha, logo já escureceu, né? E tudo, antes foi coisando aí, ó, o restante. Ainda ficou alguns matos pra poder pegar, alguns trem, mas eu passei logo pra parte de dentro de casa pra poder terminar aqui, minha filha, de lavar essas louças aqui também e organizar a cozinha, que tava desse jeito, mulher, tá vendo? Eu ocupei meu tempo todinho arrumando do lado de fora da casa. Tinha alguns lugares também que eu fui ajeitando, né? No telhado que tava pingando água por conta do redemoinho que bagaçou várias telhas, né, minha gente? Aí teve alguns lugares que ficou vazando. Aí eu fui passando, primeiramente, gente, assim, sabe, em alguns lugares, eu passei a espuma expansiva, só que não deu muito certo, continuou vazando. Aí depois eu fui e coisei, tava aqui tomando Coca-Cola nesse momento, mulher. Aí resolvi fazer um bolinho de milho. Falei assim, tem que fazer um bolo de milho, enquanto vai assando eu vou fazendo os trem. Aí coloquei todos os ingredientes no liquidificador, coloquei o ovo, o leite, o trem, tudo. E como eu tava falando, a espuma expansiva não resolveu. Aí nós tivemos que comprar cola PU e outras coisas também pra ir coisando, né, pra poder coisar. E aí vai dar tudo certo, menina, né? Aí fui ajeitando ali, fazendo o bolo de milho, né? As crianças já tinham tomado banho. E eu aqui, toda mal acabada velha. Aí eu queria deixar a cozinha limpinha, né, mulher? Pro outro dia. Mas aqui, mulher de Deus, falar pra vocês. O negócio não é fácil não, fazer um monte de trenheiro ao mesmo tempo, né? E aí eu tava me sentindo muito cansada nesse momento, mas eu não desisti. Fui aqui ajeitando alguma coisa para as crianças comer também, né? Fazendo ali direitinho, colocando ali na sanduicheira. E aí coloquei todos os ingredientes lá, tá vendo? Do bolo de milho no liquidificador. Aí pedi pra criança cidadã brasileira trabalhadora rural coisar ali a forma, né? Untar. Aí eu joguei a massa do bolo de milho, que vocês já sabem, já estão cansados de saber essa massa desse bolo de milho aqui. 1000 vezes eu já fiz, e é um bolo maravilhoso, enfim. Aí, gente, é isso, né? Agora ficou aqui tudo pronto os trem, né? Agora eu vim pro lavamento de louça. Mulher de Deus, falar pra vocês. Demorou demais da conta. Pensa num lavamento de louça que demorou, porque a água tá bem fraquinha aqui na torneira, bem fraquinha mesmo. Mas eu fui lavando, né, mulher? Eu fui ensaboando tudo, assim, ó, ensaboando tudo, pra depois eu vir enxaguando, entendeu? As partes que eu ensaboava, depois eu já vinha, quando tivesse uma grande quantidade, eu já vinha enxaguando. Mulher, demorou demais. Demorou demais da conta, entendeu? Aí a massa da mussarela tava ali, que eu já tinha escaldado ela algumas vezes, aí tava faltando dar uma esticada e tudo, né, pra poder terminar de fazer. E é tanta coisa nessa vida, mulher, vou falar pra vocês. Mas isso daqui tudo é por conta de que, né, é mudança nessas coisas, né, minha gente? Demora demais pra poder organizar tudo, deixar tudo no jeito, né? Limpeza no quintal, o resto de obra, essas coisas tudo. Demora demais, menina, entendeu? E às vezes, mulher, eu paro assim um pouco, dou uma descansada, né? Porque senão o ser humano não aguenta. Já teve dias aqui que eu fui dormir 2 horas da manhã, né, minha filha? Mas logo essa fase passa e fica só, né, as coisas boas aí, que fica bem mais fácil, né, de estar fazendo as coisas dentro de casa, pós-mudança. Lavei, gente, toda a louça, agora eu vim dar um jeito aqui nesse balcão, que as coisas estavam tudo assim, revirada, né? Aí não passe de mágica, eu organizei tudo. Então é isso, a cozinha ficou organizadinha, gente, a sensação boa, né, maravilhosa. Pela primeira vez na vida, deixar a cozinha limpa. E é isso, terminei. Gente, já limpei a cozinha toda, tudo limpinho. Tudo limpinho, inclusive passei até um paninho no chão, né? Agora, e o bolo também ficou pronto, ó. Já tá assadinho aqui o bolo de milho, ó. Para o lanche de amanhã. E é isso, minha gente. Então, tudo clean, tudo clean. Agora eu vou tomar um banho, né? Pra eu poder descansar também. E o Anderson terminou de limpar pra mim, né? Aquele mato todo lá daquele lado que eu tava limpando, gente. Só que eu não consegui pegar tudo, porque acabou escurecendo. Gente, o tempo passa assim, voando. A gente nem vê, sabe quando a gente tá fazendo as coisas? Aí o tempo passa muito rápido. Rapidinho escureceu, aí não deu tempo de eu pegar todo o lixo. Aí deu mais ou menos pra vocês verem como ficou lá por fora, né, gente, a limpeza. Só que eu vou continuar limpando depois, né, tirando os lixos, juntando e tirando dali, né, e não limpando mais, porque tem resto de coisa da obra ainda, concreto, pedaço de tijolo, um monte de coisa que tem que estar tirando, tem que estar limpando.
Então, eu tô fazendo aos poucos, minha gente. Então, é isso, minha gente. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? À medida que eu vou ajeitando as coisas aqui. Pra depois fazer um tour pela casa. Porque, ó, tem um armário bem aqui, tá vendo? Que é o armário que eu falei pra vocês que tem que colocar ali, ó. Na pia, né? Embaixo. Inclusive, gente, o botijão de gás tá bem ali, ó. O botijão de gás tá ali. Porque a gente colocou ele dentro do armário, só que não deu muito certo, é muito pesado. E aí a gente pegou e não colocou. Então, nós vamos colocar ele bem aqui assim no canto da geladeira aqui, ó. Tá vendo? Aí vai vir uma mangueira dali pra ali, até lá, pra poder colocar o botijão de gás ali. Aí o outro armário vai aqui, ó. Aí eu tô esperando o Anderson vir pra poder colocar direitinho ali embaixo pra mim, né? Porque tem que furar o armário pra poder colocar o sifão e também a mangueira que vai pra torneira, né? Então, mas vai dar certinho os dois armários ali embaixo. Aí eu tô esperando terminar de organizar pra poder mostrar tudo pra vocês completo, gente. Mas o armário já tá aqui, tá vendo? É esse, ó. Aí a gente não vai usar o tampão ali embaixo do balcão. E vai dar certo, gente. Aí assim que tiver tudo arrumadinho, aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Então agora eu vou tomar um banho e vou descansar, minha gente, dormir, né? Que amanhã ainda tem aula ainda pra Maria Vitória. Então, tenho que levar ela lá. E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.